Olá pessoal, tudo bem? Você chegou aqui porque você gosta muito de cogumelos, tá? Então, se você ainda não conhece, prazer, eu sou feliz, eu cultivo cogumelos, tenho uma paixão por cogumelos e esse canal é para falar um pouquinho sobre tudo, tá? Você que já acompanha, você viu que no último vídeo a gente falou sobre higienização, como armazenar cogumelos. A gente ia dar sequência, mas a gente não está na nossa casa, então para dar sequência nos vídeos, a gente vai aproveitar o espaço que a gente tem para que vocês não fiquem sem conteúdos. Se você não segue a gente ainda, segue o canal, se inscreve, tem que pôr sininho, né? Tem como é que é? Dá like. Gente, eu estou iniciando aqui, daqui a pouco a gente aprende. Então é isso, acompanha o canal, que a gente sempre está soltando vídeos. Culinária, cogumelo silvestre, cultivo, o que mais, né? Medicinal, o que você quer saber sobre cogumelos? Vai ter um monte de coisa aqui no canal. No vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre as possibilidades a partir da compra de substrato inoculado, tá? Então quem já conhece nosso trabalho, a gente compra o substrato, faz a colonização do substrato, a gente forma o fungo e depois a gente forma os cogumelos, né? Cultiva os cogumelos, tá? Então quais são as possibilidades a partir desse modelo de negócio? Tá? É isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês, porque às vezes fala, mas se eu não cultivar, se eu não fizer o meu substrato, o meu negócio não dá rentabilidade. E aí? É verdade? Não é? Tem possibilidade? Não tem? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então como é que isso funciona? Tem um laboratório que fez as sementes, a gente já falou um pouco sobre isso, vamos entrar em detalhes daqui a pouco, mas você tem um laboratório que faz as sementes, tem uma empresa que faz o substrato e muitas vezes compra a semente e inocula o substrato. Alguns têm essa independência, não precisa de laboratório, e tem muita gente, assim como a gente, que compra o substrato já inoculado, tá? Então, a primeira possibilidade de negócio a partir desse modelo é que você cultiva os cogumelos, né? A venda de cogumelos frescos. E a venda de cogumelos frescos quando a gente chega no cenário de distribuição, tem algumas características. Você pode vender para um distribuidor, onde você concentra um volume maior, mas você tem uma margem menor, né, desses produtos. Ou você pode fazer a distribuição para cliente final, onde você tem uma margem super interessante, mas você tem um volume menor de pedido, tá? Então tem que ver como é que a gente sabe o que faz sentido para a gente ou não, fazendo um plano de negócio. Um outro vídeo a gente vai falar melhor sobre como elaborar o seu plano de negócios, mais focado principalmente para cultivo de cogumelo, certo? Mas então, voltando a falar aqui das possibilidades a partir da compra de substrato, tá? Então a primeira possibilidade é distribuir cogumelos. Então você precisa entender algumas coisas. Qual que é o seu raio de atuação? Tá? Quem que são os seus clientes que você tem foco de atingir, né? Quais são as possibilidades? Você vai fazer a distribuição ou você vai terceirizar? Como é que vai ser tudo isso? Então são algumas possibilidades, que é o que a maior parte das pessoas procuram, né? Fazer o cultivo dos cogumelos e distribuir esses cogumelos depois, tá? Mas, gente, não para por aí. Existe um universo muito grande que você pode explorar a partir do momento que você tem os cogumelos, tá? Porque vamos pensar assim, eu produzi cogumelo demais, e agora? Porque produção e distribuição são duas coisas paralelas que nem sempre se conversam. Às vezes você tem produto demais, você tem pedido de menos, né? Às vezes você tem pedido demais e produto de menos. Então, como conciliar, né, o volume de produção versus volume de distribuição, volume de pedidos? A gente precisa de algumas estratégias, porque se falta, você pode recorrer, por exemplo, a parceiros, né, e completar esse volume de pedidos que você precisa. Mas e quando você produz em excesso? Então, tem algumas alternativas, e não só alternativas para excesso de produção, mas são alternativas que você pode ter para rentabilizar, né, onde você pode ter uma maior margem, valor agregado para o teu negócio. Uma forma bem interessante, a gente começa, por exemplo, desidratando esses cogumelos. Tem formas muito simples que você pode fazer estufas para secar o sol, tá? Que são estruturas de menor investimento. E os cogumelos desidratados você pode vender ele como o fungo sec, né? Aí a gente entra numa historinha legal agora. O que é o fungo sec?
Fungo seco, fungo seco italiano. Na Europa tem muito fungo porcini. O fungo porcini é um fungo simbiótico que ele precisa de algumas árvores para se associar. Em determinadas épocas ele vai dar o cogumelo, que é o órgão reprodutor do fungo, tá? Tem vídeo falando aí sobre o que é um cogumelo, a gente vai falar dessas formas de adaptação, mas isso é outra história. Na Europa, muito fungo porcini, e tanto é que o porcini é porquinho em italiano, porque é uma época de escassez, era uma carne que eles guardavam, né? Então o pessoal catava muito cogumelo, sobrava cogumelo e desidratava para ir consumindo ao longo do ano. E o fungo porcini virou um clássico do fungo seco. Mas o que é o fungo seco? É um fungo seco. Qual fungo pode ser? Gente, na verdade pode ser qualquer cogumelo desidratado. Então é importante que você pergunte, fungo seco, mas qual cogumelo que é? Mas eu posso fazer com pleurotus, eu posso fazer com shiitake, posso fazer com os agáricos, Paris Portobello, tá? Aí como usar isso são os vídeos depois de culinária. Vocês estão vendo que tem bastante conteúdo que a gente está falando que vai entrar depois. O ponto principal é, quando você faz o fungo desidratado, você pode vender o fungo desidratado, que já dá mais uma possibilidade para o seu negócio, e você ganha tempo de armazenamento, que é uma característica super interessante desse modelo de conservação de cogumelos, certo? A partir do fungo seco, a partir dos cogumelos desidratados, você pode entrar numa linha de vários subprodutos, o que é muito legal, tá? Você pode fazer o pó de cogumelo, né? Hoje você pode dar uma procurada depois, juba de leão, Ericio erinaceus, você vai encontrar muito ele em pó, tá? Então você pode, e assim como o shiitake, dá uma pesquisada depois aí, tem uma empresa japonesa que isolou o beta-glucano, que é um polissacarídeo que pode prevenir alguns tipos de câncer de shiitake no caso. Então você pode vender o shiitake como cogumelo medicinal ou o pó dele como condimentação de alimentos. Estão vendo quantas possibilidades? Agora, antes da gente falar de mais possibilidade, não tem jeito. Ó, a gente vai passar mais dicas de livros para vocês com frequência. Senta a bunda na cadeira e estuda, tá? Porque conhecimento é o que vai fazer diferença para que você coloque esses conhecimentos em prática, tá? Não tem fórmula mágica, tem que sentar, tem que estudar, tem que ir para a rua, tem que vender. Não tem almoço de graça, tem que batalhar sim. Então, esses subprodutos, o pó de cogumelos, é um produto super interessante que você pode vender também, tá? E do pó de cogumelo, você pode fazer subprodutos à base dele também. Um risoto, uma polenta, ter produtos condimentados com esse pó de cogumelos, tá? E ainda você pode, dependendo do tipo de cogumelo, você pode encapsular e vender isso como medicina. Você vai precisar de autorização da Anvisa, mas aí você vai ter que dar uma estudadinha, a gente pode falar disso mais à frente. Mas são todas possibilidades a partir do cogumelo seco, que você pode fazer o pó de cogumelos e ter esses produtos a partir de pó de cogumelos, certo? Então essa é uma das possibilidades que você tem de faturamento de subprodutos. Outra alternativa que é muito legal que você tem, né, com cogumelos frescos ou com excesso, ou tornar isso um produto, não é porque você tem um excesso, mas você pode colocar isso aí na sua linha de desenvolvimento de produto. Seria o que? A linha de conservas, de compotas. Para fazer conservas, a gente pode fazer conserva de shimeji, conserva de shiitake, de Paris, de Portobello, de eringue, de enoki, qual cogumelo você quiser, tá? Então o ponto é que a gente precisa colocar esses cogumelos no potinho e conservá-los. Então isso, você precisa ter uma estrutura adequada e você tem que ter processos adequados, tá? Como por exemplo, esses cogumelos têm um nível de acidez, que agora eu não estou lembrado se é 4 ou 4,5, mas depois a gente vai falar num vídeo específico de conserva também, tá? Inclusive a gente pediu um curso pra gente que foi muito legal, a T que tá atrás do vídeo fez também, atrás do vídeo não, atrás do celular. A gente pediu para que uma empresa montasse pra gente um curso específico à base de conservas. Então a gente aprendeu bastante coisa legal, né? Então essa coisa de ter o pH correto e depois ter a pasteurização correta do vidro são questões essenciais para você poder fazer isso, tá? Então essa questão de conservas é uma forma muito legal que você ganha tempo de gôndola e você ganha valor agregado para o seu negócio. E é uma coisa que a Casa dos Cogumelos, a gente faz produtos
prontos, tem alguns parceiros que fazem um trabalho impecável com relação a isso, você pode ter por uma linha de congelados ou liofilizados, onde você tem ultracongelamento e desidratação depois. Só que aí já requer um investimento maior, mas tem um potencial muito grande também. E você pode entrar para uma linha de boteco, de restaurante, de atender bolinho de cogumelo, croquete de cogumelo, massa recheada de cogumelo, você levar soluções prontas para o mercado, que é um mercado que precisa de agilidade no atendimento também, tá? Então, essa questão de levar produtos prontos é uma coisa que você pode agregar muito valor para o seu negócio também, tá? Hambúrguer, né, de cogumelos, sopas de cogumelos, coloquei aqui alguns exemplos, mas são possibilidades que você pode trabalhar. De novo, para isso você vai precisar de uma cozinha que seja aprovada pela Anvisa junto com os processos, tá? Mas tem muito mercado e tem muita possibilidade, até porque o mercado vegano-vegetariano é um mercado que vem numa crescente e muita gente não quer deixar de comer carne, mas está pensando no consumo mais consciente. Então nós temos aí muita oportunidade interessante para trabalhar esses mercados. Falando ainda de comida, você pode ter o seu, se você já tem um restaurante, né? Ou se você quer abrir um restaurante usando cogumelos, você tem muita coisa super legal, muita coisa que pode favorecer o seu negócio. Outras 3 frentes muito interessantes é a frente de turismo. Se você está numa cidade que tem potencial turístico, as pessoas adoram. Isso eu falo por experiência própria, porque a gente recebe muita gente para mostrar o cultivo de cogumelos. A gente faz uma introdução aos cogumelos silvestres, a gente ensina as pessoas a cozinhar cogumelos, mas tudo isso, gente, você precisa de ter conhecimento. Não adianta você pegar e falar o que você vai falar, o que você vai fornecer para essas pessoas. Tem que estudar um monte. Inclusive até deu sugestão de fazer um vídeo sobre dicas de livros, tá? Então sempre eu vou deixar aqui para vocês dicas e sugestões sobre livros diferentes, para que você possa estudar e possa agregar valor ao seu negócio. Então essa questão de aproveitar esse micoturismo, né, ou turismo, e você agregar valor com a sua produção de cogumelos, é uma coisa que você pode fazer sim. Você tem um quiosquinho, a pessoa foi, visitou, você serve o cogumelo, você pode fazer um passeio, né, fazer uma experiência, tem muita opção para que você aproveite isso aqui, tá? Eu estou falando como eu que faço essas atividades dentro do nosso sítio. Conhecimento, estou fazendo isso aqui agora, compartilhando com vocês possibilidades, né? A gente tem o curso de cultivo, a gente ensina tudo isso no curso, tá? Então são possibilidades de agregar valor ao negócio. Então você vê que assim, a partir da compra de cogumelo, cultivar cogumelo, tem muita possibilidade que pode até não ser interessante eu mexer com outras coisas do que ter outra fábrica, cultivar o composto, fazer semente, assumir um baita risco que me propõe uma margem interessante, mas como é que é a sua mão de obra? Onde você está localizado? Você quer todo esse processo dessa altura da sua vida? Então, entender tudo isso faz parte do jogo. Todo esse substrato que a gente está colhendo cogumelo e proporcionando tudo isso, esse substrato precisa renovar todo mês. Dependendo do caso, toda semana, né? Então, o que a gente faz com esse substrato que é descartado? Terra vegetal, tá? Então, tudo isso que é jogado fora, você vai utilizar no sítio, mas tem excedente. Gente, o que tem de casa de ração, supermercado, quitanda, que as pessoas compram terra, né? Leroy Merlin tem uma produção de, eu fazendo merchandising aí, que tem terra deles também, que a minha sogra comprou, mostrou pra gente o pacotinho, a gente viu que é uma possibilidade interessante, porque dentro de São Paulo é verdade, né? Pra gente que tá na roça, terra é muito comum. Mas e quem tá na cidade? Não é tão fácil achar terra. E o ponto não é ter terra, mas é uma terra de qualidade que vai nutrir as suas plantas, né? Então o substrato tem serragem, tem um composto volumoso de capim, tem os farelos, então tudo isso custa um baita dinheiro e tudo isso dá um produto de excelente qualidade, tá? No curso a gente compartilha algumas informações de análise de solo, essas coisas que a gente fez depois de um tempo tratando. Então é um composto riquíssimo que você pode oferecer para as pessoas cuidar das plantas dela, cuidar da horta dela. Então tem um monte de possibilidade muito legal, tá? Então assim, nesse pequeno tempo que a gente falou aqui, quantas possibilidades tem
a partir da compra de substrato. Essas são algumas que eu queria compartilhar com vocês. Então, assim, tem possibilidade desse negócio? Tem muita, gente. É questão de estudar bastante, absorver conhecimento e trabalhar esse conhecimento, tá? Hoje eu não vou indicar um livro específico, mas eu vou indicar um autor que eu tenho todos os livros, que é o Paul Stamets, tá? É um micólogo dos Estados Unidos que fez muito pela fungicultura, tá? Então os livros técnicos de cultivo dele são excelentes, vai te dar uma abordagem, você consegue montar um laboratório com esse livro, claro, vai te dar um norte, vai te dar uma orientação para que caminho que você tem que seguir, não vai te dar o dever de casa pronto, né? Não tem amor de graça, vai ter que estudar, vai ter que entender e adaptar para a sua realidade. O que eu queria mostrar para vocês é isso. Tem possibilidade? Tem muitas. E a gente faz, não estou só dando ideia. Eu ponho em prática essas ideias. Então, se você quer aprender mais com a gente, vem fazer o curso de cultivo, pega os e-books, vou deixar o link dos e-books na descrição também. E quer passar um dia comigo? Bora! Quero transformar o seu negócio num negócio de tanto potencial quanto o meu. É isso, gente. Uma boa semana. Vocês vão ver mais a gente com frequência aqui. E por hora é isso. Uma boa semana cheia de cogumelos, esporos e micélios, né? Que a gente está aqui, mas um dia a gente vai voltar para eles, para poder voltar para a Mãe Natureza. Um abraço, gente. Boa semana.